Fala aí, meu pessoal, tudo jóia? Pensando em vocês, eu tô fazendo um videozinho aqui especificamente sobre linhas de fly. Mostrando para vocês que, tirando as minhas carretilhas 14 e 16, 12 para baixo, todas as carretilhas estão sem linha, certo? Vocês vão notar que aqui tem uma 3 com linha e uma 5 lá atrás com linha, mas tudo o resto só backing, certo? Por que só backing? Porque eu tenho o costume de usar a mesma carretilha para diferentes números de varas e eu acabo que por condicionar minhas linhas de uma forma um pouco diferente, certo? E é isso que eu quero ensinar hoje para vocês. As minhas linhas são guardadas por número, por exemplo, pacote da 8, pacote da 9, pacote da 10. Então, eu, por exemplo, na Amazônia eu levo para cada dia, vou usar 8 e 10, vou usar 8, 9 e 10, eu levo os pacotes de linhas, onde eu tenho todas as minhas linhas escritas quem são, certo? Uma a uma, as que tem selo, as que não tem escrito o que é. Já vou apresentar para vocês. Como não é de hoje, vocês sabem da minha super preferência pelas linhas Airflow, desde a época que elas não eram tão boas. Por quê? Pela durabilidade, por serem linhas totalmente livres de PVC, são linhas que não se rompem, são linhas muito resistentes, e que num passado não muito longe, eu inclusive, por ter muita amizade com o pessoal, eu conseguia mandar fazer linhas. Eu mandei fazer uma série de linhas para vara 8, 9 e 10 especiais para a Amazônia, simplesmente para alimentar, suprir a necessidade momentânea dos meus grupos, que era uma linha feita com um core de 50 libras, com uma cobertura para águas quentes, linhas intermédias, né? Então o que acontece? O que eu quero explicar para vocês? Primeira coisa, por que eu guardo assim? Porque eu posso trocar linha durante a pescaria. Eu não uso mais carretilhas com extra spool, né? Aí vocês devem pensar assim, no barco, como é que o Scott faz isso? Muito simples. Um carretel vazio de absorver. Tenho aqui uma carretilha de switch que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu simplesmente passo a primeira volta, as primeiras 2, 3 voltas com a mão apertando, e depois disso, pessoal, eu começo a simplesmente girar nos dedos, certo? Aqui tá meio atrapalhado porque eu tô fazendo, né? Tentando gravar para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu simplesmente faço isso aqui, ó, no próprio barco de pesca. Dessa forma eu tiro a linha, pessoal, sem torcer. Tiro a linha, ó, vou enrolando ela aqui, desenrolando diretamente da carretilha, certo? Enrolo provisoriamente nesse carretel, chego aqui no running, eu vou desconectá-la do running, e aqui, ó, pessoal, uma vez que ela está aqui dentro, esses carretéis absorver, eles abrem, e a gente gira um pouquinho e ele abre, e vocês têm a linha na mão, enrolada, sem torcer, em grande diâmetro. Por que grande diâmetro? O nosso carretel nós voltamos a fechar e voilá, está pronto para outra. Ele foi tão pouco usado que já está amarelo. Por que elas são enroladas em diâmetros grandes? Pelo simples detalhe de não ter memória e por ser mais fácil. Elas criam menos memória. Obviamente Airflow é uma linha que gera muito menos memória. O que eu uso aqui, né? Vocês podem ver. Essa aqui é uma linha ainda do tempo que a gente mandava fazer sob encomenda. Número 8, 305 grains. Airflow dourado. Sniper floating. Não, Sniper intermédio. Rio in touch. Rio in touch. In touch é uma linha da Rio. Max. In touch eu quero falar dela. Vocês vão ver que na 8 eu usava, na 9 eu também tenho alguma coisa, tá?
Por que InTouch? A InTouch foi uma linha de águas frias que tinha uma cobertura tão maravilhosa que eu usava inclusive na Amazônia, para vocês entenderem como é que é a coisa. Tá? Voltando aqui, linhas da Airflow toda a vida, né? O Mambuche 320 grains, que é uma baita linha para vara 10 para lançar popper, diver, hélices. Outra InTouch aí, ó, pessoal. E uma linha de streamer intermédia do tempo que a gente fazia. Tarpon Ridge Taper me acompanha por toda a vida. Abaixo de 8 é Tarpon, acima de 9, abaixo de 8 é Bonefish, acima de 9 é Tarpon. O que eu quero mostrar para vocês? Eu estou mostrando que são todas linhas muito usadas, bastante usadas. Aqui não tem linha nova, tá? Uma Deep Finder, uma da época que eu fazia as linhas 378 grains intermédia, outra InTouch. Então, o que eu quero falar para vocês? São linhas antigas. Qual é o meu procedimento de limpeza de linhas, pessoal? Eu vejo vocês falarem tanto em lavar linha. Eu lavo linha pescando. Vou pegar uma das linhas aqui para mostrar para vocês. Uma linha que eu tenho aqui há pelo menos 5 ou 6 temporadas pescando. Uma das linhas que eu mais usei na minha vida da Airflow, que é a Tarpon Ridge Taper. Vocês notem que a cor dela já está desbotada, já está amarelada, né? Primeira forma de como identificar as linhas. Todas as minhas linhas têm esse processo de identificação. Uma linha grossa é 5, cada linha fina é 1. 5, 6, 7, 8, 9, linha 9. Então assim eu não perco o número da linha. Perfeito? Dessa forma eu consigo saber o número. Dessa forma, enrolado grande, é fácil de meter as mãos dentro e desenrolar para a carretilha no próprio barco de pesca. Essa é a minha forma de fazer, tá? Só expondo para vocês parte do meu dia a dia de pesca ou de guia. Mais importante do que lavar linha, que eu vejo tantos falarem, tá? Obviamente, pesco no esgoto, num rio poluído, eu vou lavar. Mas eu pescando em água limpa eu não lavo. O que eu uso? O mais importante, dressing line. Gente, não importa a marca. Eu esse ano comprei esse aqui, que era o que eu tive na mão lá na Patagônia. Comprei porque faltou em casa e eu comprei lá na última hora. Não consegui que o tio me enviasse. É maravilhoso? Não. Funciona. É específico para a linha de fly. Caixinha da Umpqua, que você abre, lubrifica, passa a linha dentro, fecha e enrola a linha. Gente, isso aqui é a parte mais importante da conservação de linhas de fly. Eu lubrifico a minha linha de fly pelo menos, vamos falar em Dourado ou em Amazônia, 3 vezes de manhã e 3 vezes de tarde durante a pescaria. Fiz um arremesso mais longo, abro a caixinha, prenso a linha, largo toda a linha no chão, ela já está lubrificada, jogo para o lado e sigo pescando. É só lubrificante. Qual que é bom? Todos são bons. Até um da Rio, que era mais seco, dava uma textura mais seca, mais smooth, mais aveludado, também era bom. Então o que eu quero dizer para vocês? Limpem as linhas com dressing. Lubrifiquem as linhas com dressing. Eu sou um apaixonado pela Ridge Taper, que ela tem um formato de carambola se nós fizermos um corte na linha. Porque ela carrega água, ela lubrifica os passadores com água. Para mim, é a linha mais revolucionária que existiu até hoje, é o modelo Ridge Taper. Um pouquinho de lubrificante para ele correr melhor nos passadores e a gente não vai ter dano de passador, a gente não vai ter dano de linha. A gente vai diminuir o atrito, diminuindo o atrito, diminui a temperatura, diminui prejuízos na linha por aquecimento, por atrito. Simplesmente com dressing line, só isso. Pô, Álvaro, mas eu não tenho essa caixinha. Gente, pelo amor de Deus, muitos anos eu usei 2 pedacinhos de sarrafo com um pedacinho retangular de carpete de forração. Eu colava 2 taquinhos de madeira,
carpetinho no meio, passava lubrificante no carpete, nas madeirinhas, segurava e puxava a linha. Acabou o problema. Garanto que se vocês pedirem, o Zur traz para vocês isso aqui. Né? 2 madeirinhas. Ah, Scott, é difícil não ter um sarrafo. Beleza, uma esponja. Um pedacinho de esponja que tu passe na linha durante a pescaria e tu bote essa esponjinha dentro de um ziplock para guardar ele. É simples. É muito simples. Fly é simples. Eu fico imaginando esse excesso de zelo do pessoal, que para muitas coisas muito, para outras nada, simplesmente lavar a linha com sabão de coco, com não sei o que lá. Aí vem as receitas milagrosas. Ah, porque eu encontrei um limpador de carpete dos Estados Unidos que limpa a linha. Ok, vai com fé. Eu não recomendo, eu não uso. Eu uso dressing line. Teve alguém que estudou para fazer uma linha, teve alguém que fez um produto para lubrificar a linha de fly e a gente quer usar silicone de cabelo, dressing de lustramóveis, limpador de carpete. Usa dressing line. Só. Tu tá naquela manhã de pesca, o arremesso já não anda. Passa um dressing na linha, teu próximo arremesso vai voar longe, a tua linha não vai danificar. Então, eu falo da Airflow bem sem nunca ter ganho uma linha da Airflow. Eu compro e eu pago todas as minhas linhas. Ganhei do Zur linha. Pela primeira vez na vida eu ganhei uma linha, eu ganhei uma ambush do Zur. Tá? E falo bem porque a linha é boa, porque a linha tem uma ambush short, ela vira em nada o running e o running tá perfeito. E eu pesquei 3 semanas com essa linha, lançando hélices e poppers com 1,5 polegadas de boca. E ela tá aqui perfeita, intacta para quem quiser ver. Então, ambush é uma linha séria, mesmo não sendo saltwater. A Airflow, por uma jogada de marketing, mudou muitos nomes de linhas, mas o Tio Zur vai estar nos atualizando. Tá? Eu sei que a Sniper segue, agora tiveram algumas de saltwater que mudaram, basicamente todos os modelos mudaram a nomenclatura, mas enfim, o Tio Zur está aí para nos ajudar com isso. Tá? Sobre as linhas Airflow, eu ponho a mão no fogo. Hoje, conversando com o Zur durante o dia, perguntando dessas linhas em touch, mais referência porque ele sabe muito mais de material do que eu, muitos materiais do que eu. Esse Scott, essas linhas não existem mais, essas linhas acabaram há muitos anos. E eu ainda tenho algumas pescando todos os anos. E são linhas de água fria da Rio que funcionam bem na Amazônia. Vejam como é que é a coisa. Então, pessoal, fica aí a dica. Essa forma de armazenar linhas é uma forma muito fácil de se fazer. Isso aqui são estojinhos desses ziplocks aqui que eu compro na Calunga, costuro com a máquina de costura da minha mãe aqui em cima e vai muito bem, obrigado. Carrego as linhas que eu precisar durante uma pescaria, troco a linha conforme a necessidade da pescaria. Certo, pessoal? Vamos tornar o fly mais simples. Né? Se vocês querem lavar alguma coisa, lavem o grip da vara de fly, que isso fica encebado da mão da gente. Chega em casa com uma esponjinha Scott daquelas de cozinha, um pouquinho de lavandina de quiboa, de cloro diluído, com a parte amarela, passa no grip, deixa reagir 10 minutinhos e lava com sabão neutro, ele vai ficar novo. E aí vocês vão ter uma cortiça que vai durar muito mais tempo. Agora, a linha de fly precisa de dressing line. Ok? Espero que alguns de vocês me escutem, que alguns de vocês façam caso ao que eu estou mostrando e que usem muito dressing line para lubrificar as linhas de fly, para facilitar o arremesso, para não danificar o equipamento de vocês. Tá bem? Mais uma vez tentando simplificar, tentando desmistificar, tentando salvar almas de um monte de informação que existe hoje que nem sempre é de qualidade, que nem sempre é sem intenção nenhuma de vender. Eu não tenho linhas, eu não tenho dressing, eu não tenho nenhum material desses para vender.
Eu estou tentando passar a vocês a minha experiência. Tendo linhas que estão há 4, 5 anos no pau, pescando comigo e pescando com clientes, que eu empresto linhas, que eu empresto carretiras, estão todas elas aqui. Algumas já mudando de cor, de tão velhinhas, mas seguem aí combatendo peixes por esse mundão afora. Tá bem? Usem Dressline. Valeu!